Fala aí galera, tranquilo com vocês? E eu mal começo a apresentar o equipamento. Mandala, vem cá. Né, veinha? Aí já vem as duas ciumentas. Tofu, né? Cachorro safado. E a Zoé, a outra safada. Né? Nem deixam eu brincar com você, né? Tem que atender telefone. Bom, vamos trabalhar, né? Amplificador linear OM4000 veio para uma manutenção. Comportamento meio estranho. O proprietário reclamando que ele excitava até com low power o linear, entregava ali, tirava 1 kg brincando. Mas se segurasse a portadora, ele ia subindo a potência. Deveria ficar estável, por exemplo, 1 kW, correto? Não, ele ia pegando e ia subindo a potência, até chegar a um ponto de cair a alimentação da casa dele. Desarmava disjuntor. Aí ele trouxe para que fizéssemos a avaliação do que estava acontecendo com este monstro aqui. Uma construção ímpar, belíssimo linear. Vamos começar não pelo RF, vamos pelo começo, pela fonte de alimentação. Uma introdução rápida sobre esse linear, e é uma construção que muitos outros fabricantes estão adotando. Essa primeira placa, já fala aqui, SW Onboard, é Switch Onboard. A placa de soft start dele, não confunda com soft key, tá? Isso aqui é soft start, uma partida progressiva para a carga dos capacitores da fonte e do próprio filamento das válvulas para acender de forma progressiva. Então os relés de chaveamento, comutação, tá aqui parte de primário do transformador, parte de controle dela, muito bem feito. Falar dos dois transformadores, como comentei, já é meio que de praxe os lineares mais modernos não utilizarem transformador de núcleo EI, como seria a TL922, Drake L4, ou núcleo C, Alfa 91, Alfa 99, entre outros lineares que utilizam transformador de núcleo C. Esse linear aqui, ele utiliza dois transformadores toroidais, com algumas tensões distintas. Vai ter a parte secundária para alimentar filamento de válvula, alimentação de parte lógica. E enquanto eu estou fazendo a descrição do linear, tem um monte de bagunça aqui, pessoal, só bagunçando, e assim eu não consigo trabalhar. Mas vamos lá, Jesus. O que eu quero mostrar aqui com relação à parte de alta tensão. Se observarmos aqui o secundário dele, deixa eu dar um zoom aqui. Secundário 1, 2, 3, 4, 0,290 volts. Então eu tenho 4 enrolamentos de secundário de 290 volts por 2,5 amperes. Nesse outro transformador secundário também 1, 2, 3, 4, aqui com 310 volts cada um, 2 amperes e meio. E aí é uma jogada diferente. Então temos 4 enrolamentos de secundário de uma tensão relativamente média aqui e 4 desse outro lado. Na parte de retificação,
já é diferente também desses lineares mais antigos, mesmo sendo alfa, ou Drake L4, Kenud TL922, que a gente utilizava sistema de dobrador de tensão. Aqui, cada enrolamento desse vem para esses conectores. Então aqui eu tenho 2 enrolamentos desse lado, 2 enrolamentos aqui, 2 enrolamentos do secundário aqui, 2 aqui. Então 4. Desse outro lado eu tenho mais 2, mais um, mais um, mais um, mais um. 4 enrolamentos desse lado e os 4 daqui. Cada enrolamento desse do secundário vai para uma ponte retificadora, onda completa. Então aqui temos 1, 2, 3, 4 pontes retificadoras desse lado, mais 1, 2, 3, 4 pontes retificadoras desse lado. Então retificação de onda completa do secundário desse transformador e desse. Temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores de filtro. Depois que essas tensões elas são retificadas e devidamente filtradas, elas são colocadas em série. Depois dessas fontes, como elas são totalmente individuais, elas são totalmente isoladas entre elas, depois que retificou e filtrou, coloca-se tudo em série e aí temos a alta tensão para alimentação do anodo das duas FU 728. São as válvulas utilizadas aqui no OAM 4000. Aqui temos algumas outras tensões, parte de bias, também retificação de onda completa aqui. Temos mais uma outra tensão sendo retificada aqui, parte de controle, parte lógica, bias. Então, aqui é o OAM Power, High Voltage Supply. Então a parte de alimentação de alta tensão do amplificador. Uma configuração diferente do que nós estamos acostumados a ver em outros amplificadores e que está sendo muito comum o emprego desse sistema. Acaba barateando e tendo uma corrente de trabalho muito maior. Vindo para o deck de RF, a arquitetura é a mesma de todo amplificador linear. Isso não vai mudar nunca, tá? Inclusive é uma arquitetura muito parecida com os amplificadores Alpha, Acon, todos no mesmo estilo, tá? Os capacitores de sintonia e de carga, a bobina do tanque final, bobina de carga final, chave de seleção de banda, capacitores de carga das bandas mais baixas. O que muda em relação aqui, por exemplo, como nós estamos gerando uma potência extremamente elevada, linear que chega aí nos seus 4 kW, então teremos uma produção de calor muito maior comparada a lineares de 1,5 kg, de 1500 watts. Pegar a turbina, por exemplo. Deixa eu até pegar uma turbina, peraí. Vamos lá. Essa daqui é a turbininha de um Alpha 91, tá? Vamos compará-la. Tá com a base. Essa ventoinha aqui tá danificada. O motor aqui tá ruim. É quase... É que na câmera não dá pra pegar. É praticamente metade do blower do OAM 4000. Esse daqui é o blower de um linear de 1500, 1600 watts. E aqui é o sistema de refrigeração de um linear de 4 kW, justamente para que dê conta de resfriar da maneira correta as válvulas. O deck ele é maior. Vocês podem notar que todo linear com válvula de cerâmica, e o que seria correto também até com algumas válvulas de vidro,
como as 3500Z. O que acontece no Drake L4? Nós temos um deck pressurizado no L4. É o único com 3500Z que tem o deck pressurizado também, que é a maneira correta de se refrigerar esse tipo de válvula de potência. Nós jogamos ar frio diretamente nos pinos das válvulas. Pode ver que todo o ar que entra vai diretamente para a base das válvulas e depois caminha pela lateral. Temos aqui as chaminés, mantendo o ar, fazendo com que o ar passe pelas aletas aqui do anodo das válvulas, e aí sai, é direcionado pelas chaminés, aqui sai pela tampa e vai para fora do amplificador. E aproveitar até o ensejo, fazer um comentário, que eu tenho visto muita gente, eu mesmo já cheguei a fazer uma modificação de um FL 2100Z, tirei as 572B e coloquei a GI7BT, tá? Mas são lineares que não foram projetados para trabalhar com esse tipo de válvula metal cerâmica. Aqui justamente a válvula é uma 4CX800, tá? A válvula de um Alfa 91, essa daqui, em comparação com a FU728. Quando esses lineares foram projetados, todos os decks delas são assim, pressurizados. Onde as válvulas estão, eles são fechados, são blindados. Não é só para contenção de RF, nem nada disso. É para, principalmente, a partir de refrigeração adequada. Mesmo a GI7, BT, qualquer válvula metal cerâmica que seja, ela precisa de uma refrigeração adequada. Não pode ser uma refrigeração apenas por convecção. Se vocês, por exemplo, lerem o datasheet da 811A, da 572B, por exemplo, a refrigeração é praticamente por convecção. Tem nesses lineares, que nem o Collins 30L1, ele tem uma ventoinhazinha aqui na lateral das 4 válvulas, elas estão na horizontal, né, no 30L1, apenas para circulação do ar dentro do deck daquele amplificador, porque a refrigeração daquelas válvulas é por convecção. Nos FL 2100 são duas 572, também na horizontal, e embaixo delas duas pequenas ventoinhas, também apenas para a circulação do ar lá dentro do deck. Não é para uma refrigeração forçada como exige esse tipo de válvula, tá? Então muita gente monta e coloca duas ventoinhazinhas de CPU de computador, achando que está já refrigerando, mas não existe chaminé, não tem um deck pressurizado, aquele ar continua apenas circulando de forma meio que indireta pelas válvulas. Eles não, o ar que acaba circulando nesses lineares não é um ar pressurizado como ocorre nesse tipo de linear. Basta vocês procurarem aqui até no meu canal, ou procurar no Google, vejam os lineares com válvula de cerâmica, os Alfa, Acon, OM, Amptec, qualquer um deles. Vocês verão sempre uma turbina, um deck fechado, chaminé, e todo esse ar é direcionado diretamente para os tubos, para uma refrigeração adequada, tá? Falei aí quase 6 minutos sobre isso, então por isso que eu até tracei esse paralelo. Eu não sou muito fã desse tipo de modificação, porque a gente não vai conseguir atender os requisitos de trabalho que o fabricante do componente determina, tá bom? Então vamos lá,
fazer uns testes. Eu já sei qual é o defeito do linear, tá? Sei o que está acontecendo de errado com ele. Eu vou mostrar o problema. Ainda não foi solucionado, pelo menos parte dele. Eu vou mostrar o que está acontecendo, qual é o defeito e o que ocasionou essa falha. Bom, vamos lá. Então, depois dessa apresentação rápida aqui do OM, falando um pouquinho sobre refrigeração e tudo mais, o que acontece? Quando esse linear chegou pra gente, apenas parte do amplificador estava operacional, inclusive a tensão estava bem mais baixa, a tensão de placa bem mais baixa. Aí um dos fusíveis estava queimado, então tinha só um transformador sendo alimentado, o outro estava desligado. Restabelecida a alimentação, substituiu o fusível, tensão de placa voltou ao normal. E como é de praxe, quando a gente vai fazer uma avaliação, está avaliando até o equipamento, o equipamento trabalha com altíssima potência, então é normal haver alguns pontos de maior temperatura. Eu costumo utilizar bastante a câmera térmica, até para observação do trabalho das próprias válvulas. E eu notava que mesmo o linear apenas em stand-by, ligado, nós temos as tensões de filamento. Essa válvula, ela aquecia, a gente tinha indicação de temperatura, justamente a de filamento aquecendo a válvula. Essa válvula não tinha tensão de filamento, ela estava gelada. Fizemos a análise no deck, tudo ok, perfeito, certinho. Não tinha mau contato, não tinha marca de centelhamento, tudo perfeito. Então, viemos para a parte de alimentação, porque não tem segredo. A questão de filamento sai aqui do transformador e vai para a válvula. Mas por que não está alimentando? O transformador deu problema? Eis que chegamos nesta placa. Até inclusive chatinha de se trabalhar, tá? Deixa eu colocar aqui esse fio desse transformador para cá. Eu devo ter foto no meu celular, que eu troquei algumas imagens e filmes com o proprietário, mostrando o que ocorreu aqui. Aqui atrás vem do transformador justamente várias tensões, entre elas a de filamento. E aqui, onde vocês veem esses cabos de silicone que nós colocamos, tinha um conectorzinho igualzinho a esse aqui. E literalmente haviam torrados os contatos desse conector. Ele havia centelhado, mas ficou centelhando um bom tempo. Chegou a danificar até parcialmente essa placa, mas não a ponto de danificá-la permanentemente. Mas já não dava para se utilizar mais esse conector. Como também nos casos dos lineares da Entron, que vocês já viram vários aqui no canal, em que ocorre um problema de aquecimento na conexão. Vou até deixar aqui um dos vídeos de Entron, para vocês verem aqui em cima. Ele tem um conector Molex que... Deixa eu aqui furar o que ele precisa furar. Então, como estava comentando, que nem nos Entrons, que tem um conector Molex, e por ele também passa alimentação de filamento, e ocorre degradação dos contatos, mau contato e falha na alimentação de filamento das válvulas, já que a tensão aqui ela é baixa, mas a corrente de trabalho ela é extremamente alta. Falamos de uma tensão de filamento de 9 volts para essa válvula e a corrente de filamento de 9 amperes. Tá? Então temos aqui 4 fios, onde 2 desses fios
alimentam uma válvula e os outros 2 fios alimentam a outra válvula, o filamento, né, da outra válvula. Aqui nós soldamos diretamente na placa, tá? Fizemos a devida isolação, tá tudo bonitinho, ou seja, não tem mais problema. Temos aqui alguns fusíveis, todos estão ok, tudo bonitinho. Nós tivemos que substituir também um resistor que fica junto aqui no chassi. Tive que importar ele até da Mauser. Aqui não dá pra ver, eu acho que não vou conseguir mostrá-lo para vocês. Ele também estava danificado. Depois eu passo o part number até para vocês checar esse resistor. Trocamos os 2, um estava aberto também, então por precaução já tive que importar porque não tinha aqui no Brasil de forma alguma. Deixa eu pegar o outro resistor lá, mostro para vocês. Tá aqui o resistorzinho, tá? 0,1 ohm em série com a tensão de filamento para cada válvula, tá? Então são 2 desses resistores que ficam bem lá atrás, entre, eu acho que eu vou conseguir pegar eles. Tá aqui um deles desse lado, dá pra ver, né? Tem um aqui e tem o outro desse lado, tá aí. Esses 2 resistores eles ficam fixados praticamente embaixo aqui dos transformadores. Aí muito que bem. Tensão de filamento restabelecida. Já passou a esquentar por igual as 2 válvulas, gerando calor. Testei o linear. Excitei com 5 watts. Falei, agora eu acho que tá tudo funcionando, todas as tensões ok, bias tudo ok. Mesmo comportamento. A potência vai crescendo conforme as válvulas vão esquentando, a corrente de placa também vai subindo, até um ponto em que queima fusível ou desarma o disjuntor. Aí fazendo algumas avaliações, análise, fui verificar a tensão de bias estável. E eu fiz um teste, qual eu vou repetir daqui a pouco para vocês. Aí sem excitação, eu só chaveando o linear sem aplicar RF. Depois de um tempo que a gente polariza as válvulas, elas vão ganhando um pouco de temperatura, a corrente de placa nelas começa também a disparar lentamente. Então a gente concluiu que as 2 válvulas estão com defeito. Inclusive eu cheguei a testar com outras FU728. Na época eu estava com um outro linear aqui de um outro cliente. Eu pedi para ele se eu poderia utilizar as válvulas dele apenas para uma avaliação desse linear aqui em questão, para descartar qualquer outro problema. Ele concordou com isso, onde eu instalei as válvulas e aí não deu defeito. Amplificou e manteve a potência estável. Inclusive na época eu conversei com o pessoal da OM. Inclusive, não sei se ele é o dono da OM ou o engenheiro responsável, é o Tibor Ferenek, e explicando esse problema, ele relatou um detalhe para mim muito importante, que nem ele comenta que os tubos eles são muito sensíveis à variação de tensão de filamento. Isso está no e-mail que ele me enviou. E que nem eu expliquei, a tensão de filamento dessas válvulas é de 9 volts. E ele comentou que a tolerância nessa tensão, o limite dela é de mais ou menos 0,2 volts. Para ver como é que é crítica essa tensão na alimentação de filamento das FU728. A gente pode ter uma variação de apenas 0,2 volts, para cima ou para baixo na alimentação. Imagine realmente com um mau contato violentíssimo que tínhamos aqui nessa placa, no conector. Essa tensão, ela estava oscilando, variando. Tinha hora que provavelmente era interrompida, hora era restabelecida, ela oscilava, variava.
até que danificou, até que tivemos problema. Então isso explica até alguns problemas que eu acabei pegando em outros lineares que nem entram mesmo, de queimar válvula, justamente por conexão de filamento pobre, né? Falha em conectores que levam justamente a tensão de filamento para elas. Então tá aqui a explicação, a análise do defeito, explicação do problema. O cliente, ele forneceu as válvulas, importou diretamente da OM, o pessoal lá importou. Não é nada barato, não é nada barato. São essas válvulas, elas são cotadas em euros, tá? Esse dólar já está doendo, euro então, mas ele forneceu. Agora eu farei a montagem das válvulas, o ajuste de baias delas, tudo bonitinho, recalibrar o linear e botar ele para funcionar. Então agora o que eu vou fazer é demonstrar para vocês o defeito original. Bom, vamos lá? Então demonstrar, né, o defeito do amplificador, colocar ele em operação. A turbina já entrou em operação, baita de um fluxo de ar, óbvio, né? Elas precisam de uma bela refrigeração, como eu comentei. Temos aqui em torno, um pouquinho acima de 3.000 volts, 3.200 volts de placa, corrente de placa. Estou aqui no medidor, deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais para baixo, dá para ver ainda o watímetro aqui, e eu tenho o seletor bem aqui. Deixar passar pelo warm-up, eu retorno com ele já no ponto. Warm-up finalizado, tudo ok. Chavear o linear sem excitação. Temos um pouquinho aqui de corrente de placa, tranquilo. Observem como a corrente de placa vai subindo. Eu estou sem excitação, estou em SSB, ganho de microfone no mínimo. Olha só a corrente de placa subindo. E ela vai subir mais. E ela vai disparando, conforme a válvula vai esquentando, vai subindo. Até um ponto em que vai chegar aqui em 4 amperes, vai queimar fusível, vai desarmar disjuntor da casa da pessoa. Tá? Esse é o problema do linear. Eu vou colocar agora em RTTY no meu rádio, standby. Vou passar até para 5 watts, que eu não vou precisar muito mais do que isso não. Bem low power. Eu vou fazer isso aqui rápido, porque eu não estou afim de que derrube o disjuntor aqui da linha da bancada. Vamos lá. Opa, tá centelhando alguma coisa aqui. Nossa, o que você tá centelhando? Diminui carga aqui. 1900 watts. 1900 watts com apenas 5 watts de entrada. E se eu deixar, ele vai subindo. Olha lá, a potência subindo, disparando. Eu vou parar aqui porque não tá legal, tá? Veja bem, não está totalmente sintonizado, eu nem tenho tempo para isso. Mas observe como o watímetro vai crescendo potência rápido. 1700, 1800 e assim vai. Não pode, né? De forma alguma isso acontecer. Novamente eu vou colocar o rádio somente em SSB, em transmissão. Vou tirar do tripé aqui a câmera.
As duas válvulas estão extremamente quentes. Aqui as duas válvulas. Temperatura igual para as duas, vamos dizer assim. Imagem térmica. E aqui temos a corrente de placa subindo aos poucos. Bom, tirar de transmissão. Desligar o linear. A refrigeração continua ligada. Está quente, mas muito quente. Aqui temos um sensor térmico. Ele fica monitorando, a parte lógica monitora constantemente a temperatura do amplificador. Já está diminuindo a temperatura. Lembrando que eu não tenho mais alimentação nas válvulas, nem filamento, nem álcool. O linear está desligado, apenas a ventoinha em funcionamento. Mas mesmo assim eu tenho ainda a carga residual do banco de capacitores. Já está praticamente saindo ar frio aqui. Já estão frias as válvulas. Esperar aí uns 5 minutos é o suficiente para que descarregue os resistores de bleeder, descarreguem aí os capacitores e eu posso efetuar a substituição dos tubos. Como eu falei, já estavam realmente frias as válvulas. Vamos dar uma olhada. Bem mais frias. 36 essa aqui, 37. Essa aqui 39, 41 graus aproximadamente. Beleza. Aqui as duas válvulas, vindas diretamente da Eslováquia, adquiridas na OM, destino Brasil. Vamos lá. Abrindo. FU 728F. O dono já abriu para observá-las. Tá aqui uma delas. Ou válvula para dar defeito essa. E ou válvula cara. FU 728F. Essa aqui tá novinha. Deixa eu ver, vem pra cá. Essa válvula está aqui. Aqui são os testes realizados na própria OM. Número de série da válvula. Então, ver esta segunda. Ok. Beleza. Tirar esse plástico daqui. Essa daqui vem pra cá. Então tá tudo no jeito. Fazer a substituição. Tá aqui as válvulas velhas já fora do amplificador. Aqui é o deck de entrada. Soquetão do sistema de refrigeração, como eu comentei, né? A turbina manda ar diretamente aqui para a base das válvulas. O deck ele é selado, fazendo a refrigeração de todos os terminais da base. A base da válvula também tem furação aqui até para refrigeração. E depois de refrigerados os pinos, a base, esse ar pressurizado passa aqui pelas aletas para refrigeração do anodo. Então tá, tudo ok, eu já tinha revisado toda essa parte do amplificador. Só efetuar a substituição, realinhar o linear, ajustar baias e testar. Linear alinhado, tudo ok. Stand by.
10 watts de entrada. Linear em operação, já está sintonizado. Vou colocar em transmissão. 1800, deixa eu dar um retoque aqui. Ele ainda vai ganhar um pouquinho. Conforme esquenta um pouco as válvulas, ele ainda vai ganhar um pouquinho. Tá, mas tá aqui 1950, vai para lá nos 1960. Um monstro. Tá aí funcionando perfeitamente bem. Corrente de placa aqui estável. Acabou o problema. Eu não vou judiar da minha carguinha, coitado, que é apenas para 1000 watts. Já tentei comprar algumas cargas maiores, mas infelizmente o que tem no mercado só sucata. Chegou uma vez aqui de uma para 2,5, estava medindo 80 ohms. Desmontei para ver, o resistor lá estava corroído, tive que devolver. Então eu evito exagerar, justamente para não danificar a minha carga. Então vou fazer um teste aqui, agora em SSB, peak hold. Agora sim, aqui de pico 13 watts, 12 watts de pico. Ok, maravilha. Linear em operação. Testando OM 4000, tá? 2400 watts de saída de pico. Olá, alô, alô, OM 4000, perfeito. Linear funcionando maravilhosamente bem. Só colocar a tampa, entregar para o dono para participar do contest no final de semana. Tá aí, 0 bala. Olá, alô, olá. Fantástico linear. Pessoal, espero que tenham gostado desse videozinho rapidinho, tá? Vídeo curto, explicação um pouco da apresentação do OM 4000. Se gostaram, não deixe de dar aquele like, ajuda, fortalece o canal. Aquele abraço para vocês e até a próxima.